Então, bom dia a todos. Obrigado por nesta manhã chuvosa se terem juntado, chuvosa, pelo menos na zona do país onde eu me encontro, se juntarem a este nosso terceiro congresso. Obviamente é um prazer ter tanta gente inscrita e, no fundo, tantas manifestações de vontade de quererem participar ativamente nesta nossa reunião, que no fundo é o terceiro congresso do CNS, que infelizmente neste formato online, à distância, obviamente este formato devido a este contexto sanitário que estamos a viver, é seguramente uma limitação, mas por outro lado é também uma janela de oportunidade, se calhar para que mais gente se possa juntar e no fundo podermos incluir e no fundo partilhar aquilo que pretendemos a um maior número de participantes, não só em termos de número, mas se calhar até em termos de formação de base e de fatores de motivação para nos acompanharem ao longo deste dia. Eu gostava de começar por fazer aqui algumas notas de agradecimento que muitas vezes ao longo do dia e depois no fim acabam por não haver espaço, se calhar a tranquilidade para o fazer. Aqui um primeiro agradecimento à doutora Madalena Pacheco e à doutora Raquel Bossa, que de facto são as líderes em todo o processo de organização deste nosso encontro e sem o qual não seria possível estarmos aqui de uma forma bem planeada e organizada. Portanto, digamos que essa nota de reconhecimento, um reconhecimento à Sociedade Portuguesa de Doenças do Movimento e à Associação Portuguesa de Fisioterapeutas pelo patrocínio científico ao conteúdo daquilo que ao longo do dia irá ser partilhado e um reconhecimento muito particular à Bial, que decidiu apoiar este nosso congresso e dessa forma facilitar que fosse possível a sua condução. Um agradecimento a todos os participantes e, no fundo, aos palestrantes que de forma generosa e disponível rapidamente acederam ao nosso desafio para estarem presentes e, no fundo, dar o seu tempo a este esforço adicional junto às múltiplas atividades que têm na sua atividade clínica e na sua atividade académica. Ao longo do dia, no fundo, irão ser apresentados em mais detalhe e irão, obviamente, ter a oportunidade de ouvir aquilo que têm para partilhar e, obviamente, colocar as questões que acharem importantes. O tema deste nosso congresso era quase inevitável. No fundo, nos tempos que estamos a viver, achámos que era importante tentar trazer alguma informação adicional relacionada com a área onde desenvolvemos as nossas atividades, que é a neurologia e as doenças neurodegenerativas, e de que forma é que esta pandemia e tudo aquilo que ela está associada acaba por afetar a doença, os doentes, os familiares, os cuidadores, e de que forma é que antecipamos aquilo que vai acontecer daqui para a frente, que provavelmente é o mais importante neste momento, que é começarmos a planear o futuro. Aqui uma nota em relação à estrutura destas nossas conversas. Durante a manhã irão existir dois blocos, um bloco inicial que irei coordenar e que daqui a pouco irei de alguma forma apresentar em mais detalhe. Depois haverá um intervalo por volta das 11h30 da manhã, às 11h45 retomaremos e haverá um segundo bloco ainda durante a manhã. Faremos um intervalo para almoço e depois durante a tarde existirão 3 comunicações e depois uma mesa redonda no fim, de forma a terminarmos por volta das 5 horas, é aquilo que temos previsto e procuraremos cumprir os tempos da forma o mais rigorosa possível. E, digamos que sem mais demoras, compete-me abrir, no fundo, estas nossas conversas e no fundo, a primeira apresentação será feita por mim e o tema serão as manifestações neurológicas associadas a pandemias. E desta forma irei começar e aquilo que procurarei aqui apresentar tem a ver com, no fundo, com aquilo que eu acho que são os elementos históricos, de que forma é que a história nos pode ajudar a perceber aquilo que estamos a viver e se calhar partilhar de que forma é que os neurologistas ou os profissionais de saúde que lidam com esta área acabaram por ir olhando àquilo que tem, no fundo, que foi acontecendo ao longo deste ano. Por forma, somos muitos a participar e, portanto, aquilo que eu não disse e queria pedir era que, havendo alguma questão particular, que a coloquem no chat e no fim de cada comunicação
ou quem coordena, neste caso eu, ou, no fundo, quem fizer as palestras, procurará responder da forma o mais precisa possível às questões que forem sendo colocadas. Se forem muitas, não será possível responder a todas, mas iremos tentar selecionar aquelas que nos parecem, se calhar, mais pertinentes depois de serem discutidas em grupo. E, portanto, faço esse desafio para irem colocando essas questões. De uma forma breve, eu diria que aquilo que eu acho que caracterizou, no fundo, este ano e meio que estamos a viver, e se eu tivesse que escolher uma palavra, essa palavra seria incerteza. Porquê? Porque muitas das nossas reações, quer como cidadãos, quer como profissionais de saúde, acabou por levar em atenção a dúvida, no fundo a ignorância e a incerteza associada a tudo aquilo que estava a acontecer. Seguramente o grau de incerteza era maior há um ano, hoje é seguramente menor, mas há ainda um conjunto de incertezas que ao longo do dia iremos todos partilhando e se calhar algumas delas são para todos intuitivas e outras, na medida que formos falando sobre alguns assuntos, tornar-se-ão mais óbvias. Eu até, de alguma forma, brinco e tenho dito que os historiadores, nomeadamente da saúde, ao longo dos anos e ao longo dos séculos, se calhar estão mais bem preparados ou estavam mais bem preparados para lidar com aquilo que aconteceu hoje do que propriamente, digamos, que os cientistas dos tempos modernos. Olhando para trás, e diria que o grande conhecimento que temos da forma como lidar com as pandemias e de que forma é que isso afeta a saúde tem a ver com a pandemia da gripe espanhola, de há 100 anos, que ocorreu entre 1917 e 1920, e, curiosamente, em simultâneo com a pandemia da gripe espanhola, houve um outro surto de uma doença neurológica que se tornou, obviamente, muito frequente nessa altura, foi chamada de encefalite letárgica, ou encefalite de von Economo, que decorreu entre 1917 e 1930, ou seja, começa em simultâneo com a pandemia da gripe espanhola e, na sequência do aparecimento desta encefalite, muitos doentes que tiveram esta encefalite desenvolveram quadros de parkinsonismo. Aqui dizer que não é a doença de Parkinson, são formas parecidas com a doença de Parkinson, com os mesmos sinais clínicos, mas de facto não é a doença de Parkinson clássica, a que nós hoje chamamos de doença de Parkinson. Isto é uma fotografia de 1918, em Boston, nos Estados Unidos, para verem que algumas das fotografias atuais que vimos em alguns pavilhões convertidos em hospitais acabam por não ser muito diferentes do que estas fotografias de há 100 anos. Como neurologista, e eu diria que em fevereiro, março do ano passado, o primeiro aspecto que nos gerou, que nos intrigou, foram as descrições, ainda em doentes chineses, em Wuhan, de que os doentes infectados tinham uma perda do olfato, tinham uma hipósmia, ou seja, a capacidade para cheirar os aromas estava afetada. Obviamente, sendo a doença Covid-19, ou seja, a infecção pelo SARS-CoV-2, inicialmente muito associada a uma pneumonia, quando alguém tem uma pneumonia, nós achamos que todas as vias respiratórias estão afetadas, portanto, o primeiro pensamento é que as pessoas têm uma diminuição do olfato, porque, obviamente, têm também uma infecção ou uma inflamação das outras vias respiratórias. Mas rapidamente se percebeu que mesmo doentes que tinham quadros de infecção por SARS-CoV e não tinham quadros respiratórios altos, ou seja, não tinham rinorreia, não estavam constipados, também tinham esta perda do olfato. E isto para um neurologista significa que a infecção viral estava a afetar o sistema nervoso central, estava a afetar o cérebro. E, portanto, não era um problema ao nível das vias respiratórias, mas era muito provavelmente um problema cerebral, uma infecção cerebral. E, portanto, isso começa de alguma forma a preocupar-nos e abre um espectro de que esta infecção viral possa, de facto, não ser apenas uma pneumonia, mas afetar outros órgãos do corpo humano. Para um neurologista, a hipósmia, a diminuição do olfato, está hoje em dia associada a várias doenças. A primeira delas é a doença de Parkinson, e já vou explicar porquê, mas há outras doenças, ditas também neurodegenerativas, em que muitos doentes também têm uma diminuição do olfato. A doença de Alzheimer, a atrofia multissistémica, a esclerose lateral amiotrófica, portanto, é quase que um marcador que hoje aprendemos que pode aparecer em outras doenças, que não apenas a doença de Parkinson, e de alguma forma isso é um alerta para nós. O que é que nós hoje sabemos sobre a diminuição do olfato e doença de Parkinson? Sabemos que pode iniciar-se antes do diagnóstico de doença de Parkinson, ou seja, antes dos sintomas motores, por exemplo, o tremor, e muitas vezes pode começar décadas antes do diagnóstico, portanto 10, 20, 30 anos. E, portanto,
quando nós começamos a ouvir que há uma doença nova, uma infecção que causa alteração do olfato, começamos a ficar preocupados se essas pessoas mais tarde não podem, de alguma forma, vir a desenvolver uma doença neurodegenerativa. Olhando para trás, o que é que nós sabemos sobre aquilo que aconteceu há 100 anos, durante a gripe espanhola? E o que é que sabemos sobre as tais formas de encefalite que foram descritas por este neurologista austríaco, Konstantin von Economo, e que de alguma forma possa ser útil para percebermos o que está a acontecer hoje em dia. De facto, os doentes que durante a pandemia da gripe espanhola desenvolveram esta forma de encefalite tinham manifestações clínicas na linha, obviamente, de uma infecção do cérebro. Alguns ficaram muito sonolentos, tinham alteração dos movimentos oculares, outros tinham movimentos involuntários, outros ficaram muito parados. Eu vou aqui só partilhar um vídeo da época para verem um bocadinho como é que eram as manifestações destes doentes, de tal encefalite letárgica. E letárgica tem a ver com a letargia, ficarem muito parados, ficarem muito sonolentos. Isto é uma doente que durante a observação clínica, obviamente, acaba por desfalecer, acaba quase como por adormecer numa circunstância em que nós, obviamente, não adormecemos. Vou mostrar aqui um pouco do vídeo. Esta doente está deitada, está a ser observada por um médico e durante a observação acaba por adormecer. E, no fundo, as alterações do sono são também uma característica destes doentes que contribuíram imenso, eu diria, para o progresso das neurociências e para o progresso da ciência e da neurologia e das neurociências em geral. Porque é que esta situação, no fundo, nos deixa intrigados e, de alguma forma, nos preocupa? Preocupa-nos porque, passados mais de 100 anos, nós ainda não sabemos qual é que foi a causa desta encefalite letárgica. Ou seja, esta doença que cursou em simultâneo com a gripe espanhola há 100 anos e que afetou milhares de pessoas e que posteriormente acabou por conduzir a quadros de parkinsonismo, portanto parecidos com os da doença de Parkinson. Passado todo este tempo, nós ainda não sabemos se foi o mesmo vírus que causou, é pouco provável que tenha sido, se foi outra infecção viral que cursou em simultâneo com a infecção da gripe espanhola, ou se foi uma reação imunológica, como nós sabemos que existem outras doenças, que, no fundo, foi uma reação do organismo à infecção pelo vírus da gripe espanhola. Portanto, ainda não sabemos, é um dos mistérios da medicina e, de facto, surpreendentemente, 100 anos depois, ainda não sabemos exatamente o que é que aconteceu. Sabemos que os doentes que sofreram esta encefalite, muitos deles, infelizmente, acabaram por falecer, mas digamos que foi possível ter acesso ao cérebro e na análise do cérebro desses doentes, no fundo, foram descritas duas zonas. Uma zona no tronco cerebral que foi apontada como a causa da letargia, da sonolência, e pela primeira vez foi descrito no cérebro um centro que era o responsável pelo sono e pela vigília, por estarmos acordados e por estarmos a dormir, mas também foi sugerida uma outra zona, que é uma zona que hoje sabemos que tem a ver com a origem da doença de Parkinson, que é a chamada substância nigra. Ou seja, o acesso aos doentes que tiveram aquela doença permitiu-nos identificar zonas no cérebro que não só interferiam com os mecanismos do sono, mas também interferiam com a mobilidade e que permitiu, nomeadamente, que se descobrisse, anos depois, a dopamina, que no fundo é o neurotransmissor-chave responsável por tudo o que tem a ver com a parte motora na doença de Parkinson. Portanto, eu diria, não foi rápido, isto demorou mais de 40 anos, mas de facto o estudo dos doentes que acabaram por ter aquelas formas de encefalite na sequência da gripe espanhola permitiu mais tarde levar ao desenvolvimento de um medicamento que hoje ainda é o medicamento mais potente para tratar a doença de Parkinson, que é a levodopa. Porquê é que os neurologistas ficaram preocupados com estas descrições? Porque, por exemplo, no caso da encefalite letárgica, o desenvolvimento das tais formas parecidas com as da doença de Parkinson não foi imediata e, em alguns doentes, surgiu 1, 2 até 5 anos depois da encefalite. E, portanto, às vezes, quando nos ouvem ter uma palavra de grande prudência em relação àquilo que possa acontecer no futuro, tem a ver com este conhecimento que nós sabemos de que as sequelas destes quadros de infecção devem, obviamente, alertar-nos e justificam esta prudência. Eu vou só partilhar aqui 2 trechos de um filme que eu recomendo. O filme chama-se Awakenings, no fundo com base num livro
de um neurologista chamado Oliver Sacks, que escreveu este livro em 73. Em 1990, este filme saiu, e vou passar aqui só algum trecho para verem as manifestações clínicas destes doentes com o tal parkinsonismo pós-encefalítico. Curiosamente, Lucy Fishman. She was found by neighbors with her sister several days after her sister died. Curiosamente, o Robin Williams mais tarde veio a falecer com um síndrome parkinsónico atípico, chama-se doença de corpos de Levy. Infelizmente aqui é uma infeliz coincidência. O que vem aqui é uma coisa que nós também observamos nos doentes parkinsónicos, que é esta imobilidade para algumas tarefas e depois a capacidade de fazer outras tarefas aparentemente mais complexas com grande facilidade. Vão ver aqui esta cena. Eu há dias escrevi que a doença de Parkinson é uma doença intrigante. É um bocadinho este tipo de fenómenos, obviamente, que tornam a doença de Parkinson intrigante, mesmo aqui alertando que estes doentes não tinham a doença de Parkinson clássica. Vou mostrar aqui só um outro trecho. É um trecho muito interessante do ponto de vista científico. O que aconteceu foi que o Oliver Sacks foi aumentando a dose da levodopa e inicialmente não há nenhuma resposta e só quando a dose ultrapassa um determinado valor é que de facto o efeito se manifestou. Isto tem muito a ver com a ciência e com a procura de respostas e às vezes é preciso ser-se diferente e ser-se melhor para ter estas ideias e de alguma forma gerar resultados que outros acabaram por não obter. Este é o momento em que ele vai subindo as doses da levodopa a ser usada aos doentes e depois há um salto na dose e finalmente há uma resposta. E depois há um momento, obviamente, eu aconselho que vejam o filme, porque é muito interessante e este é um bom momento. Só aqui partilhar, agora é um vídeo real, é uma reportagem feita por uma cadeia norte-americana, com o verdadeiro Oliver Sacks, em que ele descreve o que é que aconteceu a estes doentes, no fundo, na década de 60. Encephalitis lethargica, or sleepy sickness. The disease which killed millions at the time causes lesions in the brain. Those who survived sank into a kind of semi-conscious purgatory that imprisoned them for decades. For some, it was a kind of dream world, but others were condemned to tormenting repetitions, like the endless contemplation of 2 equals 2. Axis in facts of sleepy sickness. For 40 years, and I didn't know what cut. Then finally my hand was forced because so many of the patients were terribly disabled. Some of them couldn't feed themselves. Some of them were dying. It was 1969, and Sacks was right about L-Dopa. It was like seeing the dead arise. Up they came, up, out of the... O que vem neste trecho, no fundo, é ela descrever e vem esta doente que estava bloqueada, estava presa, pétrea, praticamente era uma estátua, e depois, de repente, no fundo, há um awakening, daí a lógica do nome do livro. Há um despertar, não é? E as pessoas, de facto, retomam a mobilidade e são como que ressuscitadas, que é aquilo que aqui é dito, e, de facto, é um efeito que nós ainda hoje chamamos em farmacologia efeito de Lázaro, é quase como ressuscitar, dado, de facto, a enormidade do benefício que estes doentes notaram. Só para terminar, no fundo, esta nossa introdução, dizer que, no fundo, este nosso receio como neurologistas é de que uma nova infecção viral, com um vírus diferente, possa também causar formas de parkinsonismo. E, de facto, é assim. Neste momento já foram descritos, felizmente de formas raras, mas já foram descritos doentes que tiveram infecções pela SARS-CoV-2 e que desenvolveram depois formas de parkinsonismo. Eu trago apenas aqui 2 casos, que, no fundo, já reportados na literatura e que, no fundo, nos continuam a alertar para este risco. Eu devo aqui dizer que são formas raras, com o número de doentes infectados no mundo, podemos já dizer que são mesmo muito raras, e, portanto, não devemos ficar preocupados por, de facto, haver um risco de ocorrência da mesma magnitude que aconteceu há 100 anos, mas, no fundo, dizer que aquilo que são os alertas que este olhar nos gera, de facto, são lógicos e têm
e infelizmente muitos doentes acabam por desenvolver formas graves de doença, nomeadamente formas de parkinsonismo. Isto é uma publicação do professor Francisco Cardoso, com quem nós colaboramos, de Belo Horizonte, que também descreveu um doente que poucas semanas depois de ter tido uma infecção pelo SARS-CoV, desenvolve uma doença muito parecida com a doença de Parkinson, nomeadamente com uma documentação das alterações cerebrais que nós encontramos na doença de Parkinson. E só para terminar, dizer que, embora isto nos intrigue e a incerteza seja, de facto, algo que devemos pesar sempre que há uma doença nova que começa a instalar-se, há, de facto, pessoas brilhantes, há quem tenha uma capacidade de visão que o normal do cidadão não tem. E isto, de facto, é uma intervenção do Barack Obama em 2014, em que ele nos alerta exatamente para aquilo que está a acontecer e para a necessidade de planearmos, no fundo, como humanidade, a forma de lidar com novas pandemias, e que eu passo aqui um breve trecho. Not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it. So that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up, 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. É de facto notável que alguém em 2014 diga exatamente aquilo que hoje sabemos que é a melhor estratégia para controlar uma pandemia, que é identificá-la precocemente e contê-la precocemente. E ainda é mais profético quando diz que devemos todos estar preparados para aquilo que vier a acontecer. Se vier a acontecer algo como aconteceu há 100 anos, que infelizmente é o que está a acontecer agora, daqui a 5 anos ou daqui a mais tempo. De facto, foi passados 5 anos. E, portanto, foi de facto profético, e dizer que, embora aquilo que predomina seja a incerteza, conhecer a história de pandemias anteriores e como as coisas acabaram por evoluir, obviamente traz-nos ensinamentos, seja do ponto de vista da saúde pública, seja do ponto de vista da neurologia, seja, obviamente, em outras áreas.